Quem sabe o herói, o caçador de Marajá da atualidade agora, poderia ser o caçador de corrupto? Super Moro? O Super Moro? Tem um livro muito conhecido mundialmente, né, que fala, por exemplo, daquela quando as pessoas se reuniam para crucificar alguém ou para matar alguém e tal. Tem um caso, por exemplo, nós hoje temos o caso da mulher que é a presidente da República. Todo mundo quer crucificar, né? Tem o caso, aquele caso tradicional, que uma mulher estava a ser apedrejada, né? Aí um personagem da história, e dizia assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É a mesma coisa hoje que faz com a Dilma, todos contra essa mulher. Então aquele que não tem nenhuma culpa, poderia ser o primeiro a atirar a pedra dela, mas todos eles devem ter culpa. E o outro caso que eu falo, por exemplo, o sujeito que mais bem fazia na época, pelo menos na história do livro, se é verdadeiro ou não, na história do livro, o sujeito que mais bem fez foi o que mais foi apedrejado, e a turba se reuniu para dizer, os bons da sociedade da época diziam assim, vocês querem que liberta ou crucifica? Liberta o ladrão. Liberta o ladrão ou liberta esse cidadão? Liberta o ladrão e crucifica esse cara. Por exemplo, eu vejo isso como a história nossa hoje no Brasil, sem fazer nenhuma comparação. Por exemplo, o Lula foi o cara que mais tirou gente da miséria, ou não? Sim. Que mais tirou, que mais incluiu o cidadão brasileiro. Essas criancinhas que a gente vê hoje na televisão, aí, por exemplo, na manifestação, são os caras desnutridos, aqueles que comiam mandacaru, picado para poder fazer calango. Comia calango para fazer, não tem cara de comedor de calango, né? Essas senhoras que nós vemos aí não tem cara de empregada doméstica ou de funcionária de porta de fábrica. Então a história não parece um pouco isso? Sim. Ela não identifica um pouco isso? Aí você vê, por exemplo, o que está acontecendo no dia de hoje, as pessoas com o cérebrozinho repetindo 3 fora Dilma. Prisão do Lula e fora PT. Não existe. Aí as grandes redes, na verdade, as grandes redes de televisão, que dá de 10 notícias, ele dá 9 contrárias a esse partido, a essa presidente, ao ex-presidente que está 6 anos afastado. E os caras estão tremendo de medo de enfrentar 2018, se o homem sair para a rua, talvez os 40 milhões que ele tirou da pobreza volte a apoiá-lo, porque é importante. Mas eu vi uma imagem perfeita hoje, que eles querem a babá junto com os patrões e com os bebezinhos. Eram gêmeos, se eu não me engano, dentro de um carrinho. E eles estavam todos de verde e amarelo, no seu direito de protestar. Sim. Só que a serviçal não, estava todinha de branco, demonstrando, ela é a empregada, ela é babá, e vem aqui para nos servir. Para servir. E até me remeteu ao que eu vi alguns dias no vídeo da Angélica, que ela foi expulsa da universidade lá no Rio de Janeiro, foi fazer uma matéria e os alunos falaram fora Globo porque não aceitam essa atitude golpista da Globo. Estão mais conscientes, como eles estão mais próximos do meio acadêmico, estão vendo o que de fato está acontecendo no país. E também me lembrou essa situação que querem de volta, de botar o serviçal no seu lugar. É isso que eles querem. A dona Angélica saindo, lembrando uma sinhazinha com uma das empregadas carregando um guarda-sol para ela. Para protegê-la do sol. Todos pegando sol, mas ela tinha que ter alguém segurando. Com uma mucama de antigamente, protegendo a sinhazinha do sol. Prende o cara ou crucifica o cara? Tem interesse em derrubar o governo, né? Não tem interesse em arrumar a situação do país, em organizar a situação social, de trabalho, de emprego. É uma destruição de 2 ou 3 pessoas, porque cada um deles tem interesse nisso, não é uma coisa que diz, nós estamos trabalhando para bem do Brasil. E eles vêm fazendo um trabalho de destruição, como sempre fizeram com todos os governos que tentaram buscar uma melhor distribuição de renda no país. De renda e um equilíbrio entre os cidadãos brasileiros. Foi assim com Getúlio Vargas,
foi assim com o Juscelino Kubitschek e foi com o João Goulart. E agora já não consegue, com a Dilma nem estão fazendo. Estão fazendo com o Lula de medo dele ser eleito em 2018. Era Carlos Lacerda. Gostava de pobre para jogar no mar. Para tirar a miséria da mídia, quando vinha qualquer evento no Rio de Janeiro, enchia o navio de pobre, pedintes, delegado. O contrário desses governos atuais, que trouxeram essa gente para alimentação 3 vezes ao dia, para reconhecer a dívida que o país tinha com a sua geração de pobreza. Eu estava lembrando. O Carlos Lacerda fez o mesmo papel com Getúlio Vargas e até com João Goulart, o mesmo papel que o seu Aécio Neves vem fazendo. Esse Aécio é o novo Carlos Lacerda. Esse Aécio é o novo Carlos Lacerda, mas muito mais medíocre. Porque o Carlos Lacerda pelo menos tinha personalidade para assumir as suas barbáries. Né? É um dos que, inclusive, assumia as barbáries, inclusive contra Getúlio, de fato. E eu digo, já o Aécio Neves usou, porque era um terceiro colocado na eleição de 2014, um sujeito já sem prestígio, sem nada, aliado na Globo, aliado em outros grandes jornais, aliado de todas as mídias brasileiras, ele era um aliado, o sujeito sem comportamento, sem compromisso. Aí, numa manobra política, e a manobra que eu não vou citar, mas uma manobra do destino, o homem morre, o segundo colocado. O que ele fez imediatamente? Optou a Marina Silva, que não é de grande personalidade, não é uma pessoa de expressão nacional com qualidade para discutir os problemas brasileiros, vendeu-se imediatamente. E aí com os 20 e pouco% da Marina Silva, ele se aliou e já pulou, logicamente com seus eleitores, com aquele discurso que é o discurso da Globo brasileira e que fixou, só tem 3 pontos na sua mente, não tem outra coisa. Então eu vejo, por exemplo, que nesse período todo que a gente está discutindo, do passado, do momento, o Aécio é um dos piores sujeitos para ser colocado como um personagem para o futuro do Brasil, porque ele é mobilizador da instabilidade do Brasil, do país hoje. Porque desde o dia 26 de outubro de 2014 que esse cara vem fomentando, junto às redes, junto às televisões, os jornais, porque é um cara sem caráter. Parece que o Congresso Nacional travou desde essa época, desde essa vez ele não deixa. Tá com medo do Lula em 2018, porque em 5 minutos é desfeito toda a sua plataforma se ele encarar um debate com o Lula. O homem que trouxe 40 milhões de pessoas a se sentir gente, que era abandonado por mais de 500 anos na sociedade, da grande sociedade brasileira, daqueles que sempre dominaram o povo brasileiro. Então eu vejo dessa forma, João, que o Brasil precisa dar uma resposta a essa gente. Vamos passar por tudo isso, independente do que eles consigam fazer, porque a justiça não tem a cara da limpeza, ela tem lado. A justiça tem lado e ela escolheu um lado. E o lado é esse que nós estamos vendo, o lado da manifestação. Então eu acredito que independente do que elas fizerem, se tirar Dilma, se tirar em 2018, nós teremos a resposta. A menos que seja monopolizado tudo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se esses caras têm coragem. E se está com medo e querem prender o Lula já, significa que vocês não têm capacidade mesmo de tocar esse país de maneira altiva, limpa, forte e para todos. É um país para poucos, que é os 5% que domina 90% da riqueza desse país. No final, eles continuam praticando o coronelismo. Coronelismo, hoje um pouco mais sofisticado, né? Mas que eu acredito que daqui a 10, 15 anos, aonde havia miséria no Nordeste, que nem um computador chegava, e hoje é isso que vocês têm medo. Que daqui a 15 anos, aqueles meninos do Nordeste que comia mandacaru, que não é a cara da molecada que nós vimos aí, que são os comedores de sanduíche do McDonald's. Do Habib's. Não é o menino que comia mandacaru. Quem comia mandacaru lá no Nordeste, daqui a 10 anos sabe dizer, não quero mandacaru. Quero comer carne da boa. Não ando de jumento. Eu quero ter o meu carrinho para me deslocar. E isso vocês não são capazes de fazer. Cambada, eu acho que vocês são covardes diante da situação brasileira. Não reconhecem o grande avanço porque vocês não gostam de povo. Vocês não gostam de povo.
Vocês são um complô da sociedade brasileira. Porque dividiu o espaço no avião com pobre, né? Vai dividir espaço com pobre andando de avião? Eu não ando de avião, por exemplo, porque eu tenho medo de avião. Então, mas vocês não permitem que pobre viaje, que pobre frequente a universidade, que tenha diploma, que tenha, vamos dizer, capacidade de competição com os filhos dos papais na mesma faculdade, na mesma empresa, que vá para o concurso público. Concurso público antigamente era só filho de papai. Já era, passava de cara, fazia o concurso, o nome dele já saía, era a primeira das listas. Já tinha o QI. Já tinha o QI e tudo lá na lista. Como hoje você vê, é os parentes dos parentes dos parentes que governam os municípios, que governam os estados, é os parentes dos parentes que vêm da história. Então isso vai se reverter daqui a 10 ou 15 anos. Eu acredito que o Brasil dará uma resposta, a menos que vocês continuem esparramando para que as pessoas não tenham massa cefálica o suficientemente para dizer não a vocês. Mas eu tinha um professor na faculdade que falava que a justiça não é cega, né? Conversa. Ela tem se você for na frente, ele falava, se você fosse na frente do Congresso Nacional, lá do Supremo Tribunal Federal lá, chegar lá na frente você vai ver aquela estátua, ela tem a venda dela está um pouquinho erguida. Então quer dizer que ela enxerga um pouquinho. Aí são os resultados que nós estamos vendo. Ou enxerga apenas o que quer enxergar? Não, é só por um lado. Porque hoje a justiça virou, por exemplo, o tema de... Os justiceiros brasileiros viram um personagem. Eles não são pessoas independentes. Eles não são pessoas isentas. Eles são personagens. É que o Brasil sempre gostou de criar seus heróis e sempre são os nossos heróis, na verdade, são os lobinhos em pele de ovelha. E cuidado para não se arrepender muito mais cedo do que imagina. As pessoas têm que tomar esse cuidado, porque faz toda essa febre hoje e amanhã. Como é que se responde? Cada um responde pelos seus atos? Mas me diga uma coisa, o Sérgio Moro hoje não te lembra o Collor? Eu acho com o discurso de caçar corrupto. No passado vem com aquela imagem do caçador de maracujá. De marajá. De marajá, o caçador de marajá que caçou só maracujá. Exato. E esse Moro me parece que, se não tem o mesmo discurso, estudou pelo menos na mesma escola. Estudou a mesma cartilha. Mesma cartilha, porque ele é o personagem. Ele é o cidadão que aparece como personagem. Só tem uma bandeira. Só tem uma bandeira. É a bandeira de caçadores, o caçador de marajá. Quem é os marajá hoje do Brasil? Lula e Dilma. Sem vergonha de ter um Brasil que tem 90% da sua riqueza na mão de 5%. Tem dois caras. Porque esse cara foi pobre até 20 anos atrás. Chegou à presidência da República. E aí vocês não aceitam o cara chegar à presidência da República, ser o homem mais conhecido do Brasil no planeta. O brasileiro mais conhecido no mundo. No mundo, no planeta. Respeitado. E respeitado. Né? O presidente dos Estados Unidos disse, esse é o cara. E é esse cara que vocês querem caçar. Porque vocês não têm um pingo de respeito pela história construída no Brasil. Tirou 40 milhões de pessoas da miséria. E vocês querem humilhar o cara, levando 200 policiais para prender o homem. Por causa de um barquinho. Por causa de um barquinho de R$2.000. E 2 pedalinhos. 2 pedalinhos. Um barquinho da mulher. Eu conheço vereador, deputado e os cambal de bico que tem fazendas, sendo vereador. Centenas de hectares. Cabeças e cabeças de gado. Tem nego aí que tem frota de caminhão, de transporte, de escambau, enriqueceram. Tem aí aqueles caras lá do Senado, por exemplo, lá o líder lá dos latifundiários lá, o tal de túmulo caiado. Aquilo na verdade não é o túmulo caiado. Biblicamente se fala túmulo caiado. E olha, vê o que tem dentro daquela cabeça. Explorador de mão de obra escrava. Explorador de mão de obra escrava que bate a fiscalização lá e vai ver como é que ele trata os seus funcionários. Vai ver, é esse cara.
Aí tem os Bolsonaro da vida, que hoje os caras estão aí. A família inteira veio para Curitiba e foi recebido com galardia pela Polícia Federal. Que beleza, né? Que beleza, que homem ético, que ataca todo tipo de comportamento social, que não gosta do cidadão que tem a sua preferência sexual, que não gosta das mulheres que têm a sua defesa, que atacou veementemente uma deputada federal que disse que não a estruparia porque ela não merecia, porque ela não era uma mulher dela. E não houve uma ação da justiça cega, surda e muda contra esse cidadão. Por quê? Porque ele é ex-militar. Porque ele compõe esse grupo de terrorismo brasileiro. Reclama do Estado que arrecada, mas ai de pensar em diminuir o salário dele. Que o Estado não compra com as funções de pagar os seus salários. Como disse Lula, e foi a grande guerra, foi quando Lula disse: o salário dessa gente é pago por essas empresas que tinham 80, 150 mil trabalhadores que vêm para esses caras, que estão acusando essas empresas, só ligando elas ao Lula, não liga elas ao Aécio, não liga elas ao Alckmin, não liga elas ao Fernando Henrique, não liga... Por quê? Qual é a intenção desse pessoal? Você percebeu que esse projeto todo, no fundo, ainda eles estão destruindo a indústria da construção civil no país? As empresas eram corruptas? Corromperam? Corromperam sim. Mas isso eles vêm fazendo e essas empresas elas cresceram, na verdade. Foi no período da ditadura militar que elas cresceram e hoje essa Operação Lava Jato, no final eu acho que ela está sendo mais onerosa e mais prejudicial do que se não tivesse ocorrido. Porque além do custo dela operacional, ela está gerando desemprego. Quantos operários já foram demitidos dessas empresas, dessas construtoras? Instabilidade no Brasil. Ela está destruindo, porque ela podia fazer isso silenciosamente, depois de comprovado todos os fatos. Sem showzinho imediato. Sem show, sem ir para a vitrine, né? Ela podia estar contribuindo sim para o Brasil. Comprovou, pega. Comprovou, pega. Não há espetáculo nacional para fazer, por exemplo, a vontade da mídia, a vontade dos políticos, a vontade dos derrotados, daqueles que pensavam que iam governar o Brasil a qualquer custo. E os caras estão aí, não aceitam. Vão para o 2018 com um discurso melhor. 3 opções. O Brasil é enorme. Tem uma imensidão de necessidade. E vem querer reduzir, que tirando a Dilma, você bota lá, por exemplo, o Bolsonaro como candidato a presidente para governar o Brasil e o Cunha vice do Bolsonaro. Seria a solução? Ou vocês não perseguem? Né? Ou então, quem sabe, o herói, o caçador de Marajá da atualidade agora, poderia ser o caçador de corrupto, o Super Muro, que poderia voar aqui e salvar esse país com a sua capa intransponível, né? Que nada atinge esse homem, porque ele é intransponível. É um homem que está em todos os setores, inclusive da Igreja Católica, bispo fazendo comentários ordinário, sujeito que se formou e que vive sem produção nenhuma para esse país, esses bispos e padres, e ainda fazendo comentário que o homem se tornou a serpente do antigo livro colocado aqui, que a serpente era o mal. Tem alguns bispos ainda que vivem da exploração do povo brasileiro, que explorando a fé, pedindo grandes doações de políticos safados, inclusive. As igrejas pega contribuição de qualquer tipo de político, sem fazer sequer a análise de quem é o cidadão que está doando grandes fortunas para melhorar a vida simpática da igrejinha brasileira. Políticos da Igreja Católica, políticos da Igreja Evangélica, não tem nenhum, todos eles estão nesse meio. E aí você vê, num momento como o Brasil, até esses caras que deveriam ter a consciência da pacificação, fica colocando que deve perseguir o sujeito que é colocado como serpente, que se coloca como serpente. Foi uma frase em um momento que todos conhecemos, que é uma frase da indignação do cara que foi coagido, o cara que tirou 40 milhões de pessoas da miséria, vem ser conduzido por 200 policiais na sua casa. Foi humilhado e viu sua família ser humilhada, né? Com todo viu a família ser humilhada. Agora, os brasileiros, eles que só tem 3 coisas no cérebro, não conseguem ver outras coisas. Eles acham que tem que estar apoiando esse tipo de comportamento.
Isso é um comportamento antiético, desrespeitoso à sociedade brasileira como um todo. O Brasil não é feito aí de 2 milhões que foi para a rua, não. O Brasil é feito de 200 milhões de cidadãos brasileiros que tem que ser respeitado em todos os seus momentos. E a justiça brasileira não recebe de algum grupo, recebe de todos nós brasileiros. Todos os contribuintes, quem compra uma caixa de fósforo, quem compra um carro de 200 mil e quem compra sequer o carrinho de mão para ir trabalhar na sua construção civil.